preço da disciplina pesa gramas, mas o preço do arrependimento pesa toneladas. Bem-vindo ao Motivação Suprema. Aqui nós entregamos o código bruto para destruir suas desculpas e instalar a disciplina que constrói impérios. O tempo da mediocridade acabou. O seu futuro começa agora. Preste muita atenção no som da minha voz nos próximos segundos, porque o que eu vou te revelar hoje não é apenas mais um discurso motivacional. Pode ser um divisor de águas para você. É o exato momento em que você vai decidir se continua sendo um espectador passivo da sua própria decadência ou se assume, de uma vez por todas, o comando da sua mente. A verdade brutal que ninguém tem a coragem de te falar é que o maior peso que você carrega hoje nas suas costas não vem do excesso de trabalho. Não vem das noites mal dormidas, tentando construir algo grande. Esse estresse sufocante, essa ansiedade que aperta o seu peito logo pela manhã, e esse sentimento corrosivo de culpa vem exclusivamente daquilo que você sabe que deveria estar fazendo, mas escolhe deixar para depois. Cada tarefa adiada é uma facada silenciosa na sua autoconfiança. A procrastinação não é um hábito inofensivo. Ela é uma traição interna, um pacto de mediocridade que você assina com o seu pior inimigo, o seu próprio conforto. Olhe para trás. Quantas vezes você olhou para uma tarefa simples e a transformou em um monstro invisível? Você sabe que a capacidade de resolver está 100% ao seu alcance, mas algo dentro de você trava. Algo te segura na cadeira, te faz pegar o celular de forma automática e te joga em um ciclo infinito de distrações vazias. Enquanto você assiste a vida dos outros avançar, a sua fica estagnada no mesmo lugar. Mas preste atenção em mim. Se você quer destruir essa força que te puxa para baixo, precisa entender a mecânica oculta desse jogo. Quando você empurra uma decisão importante para o dia seguinte, quando você evita aquela conversa difícil ou posterga um projeto que poderia mudar o destino da sua família, você está alterando a química do seu cérebro de forma perigosa. Você está se tornando um escravo da dopamina barata. Para vencer um inimigo, você precisa conhecer o terreno onde ele opera. O seu cérebro não foi projetado para te enriquecer. Ele não foi projetado para te dar um corpo trincado ou para te transformar em um líder de sucesso. Biologicamente, o seu cérebro foi programado para uma única coisa: sobrevivência e economia de energia. Ele quer fugir da dor e buscar o alívio imediato. E a ferramenta que ele usa para controlar as suas ações chama-se dopamina. Esse neurotransmissor é o sinalizador de recompensa do seu organismo. O grande problema da sociedade moderna é que o prazer ficou fácil demais. No passado, para conseguir uma descarga de dopamina, o ser humano precisava caçar, construir, lutar e vencer o ambiente. Hoje, basta você esticar o dedo e rolar a tela do seu celular. Basta abrir um aplicativo de entrega e comer uma comida altamente calórica. Basta assistir a vídeos curtos que entregam entretenimento instantâneo sem exigir nenhum esforço intelectual. O seu cérebro, que é preguiçoso por natureza, percebe esse padrão e pensa: por que eu vou gastar energia estudando, trabalhando ou gravando conteúdos se eu posso ter a mesma sensação de prazer deitado no sofá, assistindo à vida alheia? O nome disso é o sequestro do sistema de recompensa. É por isso que procrastinação não tem nada a ver com falta de caráter ou preguiça pura. É um desequilíbrio biológico entre o que o seu eu futuro deseja, que é o sucesso, a liberdade financeira e o respeito próprio, e o que o seu eu presente exige, que é o conforto do momento, o descanso e a ausência de atrito. Enquanto você continuar alimentando esse vício em estímulos rápidos, você nunca será uma máquina de resultados. Você continuará sendo apenas um refém do agora. Alguém que transborda potencial na mente, mas que na prática executa como um amador. Mas você não está aqui para aceitar esse destino. Se você quer romper com esse ciclo de uma vez por todas, clique no botão de se inscrever agora mesmo. Porque aqui nós não entregamos ilusões. Nós compartilhamos os códigos dos maiores gênios da história para transformar a sua realidade. Napoleon Hill, o homem que passou mais de 20 anos entrevistando as mentes mais ricas e poderosas do planeta,
deixou um aviso que ecoa como um trovão para a nossa geração. A procrastinação é o assassino silencioso das grandes oportunidades. Ele percebeu que a diferença crucial entre as pessoas que acumulam fortunas e deixam legados e aquelas que passam a vida reclamando da falta de sorte não está no talento natural. Está na velocidade de execução. Enquanto o homem comum hesita, pensa, analisa demais e espera pelas condições perfeitas, o tempo continua marchando de forma implacável. O relógio não para porque você está cansado. O mercado não se importa com as suas desculpas. As portas que deveriam se abrir para você começam a se fechar uma a uma. E o pior de tudo, elas acabam sendo atravessadas por pessoas que têm metade do seu talento, mas que possuem 10 vezes mais coragem para agir. Nada dói mais na alma humana do que ver alguém menos preparado triunfando no lugar onde você deveria estar, simplesmente porque você teve medo de começar. A procrastinação é um padrão comportamental sustentado por gatilhos mentais invisíveis. Toda vez que você se senta para realizar uma tarefa que exige foco profundo, a sua mente projeta um leve desconforto inicial. Como resposta automática de defesa, seu cérebro aciona uma rota de fuga. Você levanta para beber água sem necessidade, abre a geladeira procurando algo que nem sabe o que é, ou clica em uma nova aba do navegador para ver notícias inúteis. Esse comportamento foi aprendido e reforçado por você ao longo de anos. Você foge do atrito do trabalho e é premiado com a dopamina da distração. Mas essa dopamina é vazia. Ela funciona como um doce altamente tóxico. Te dá uma satisfação de 5 segundos e logo em seguida te deixa enjoado, frustrado e com a terrível sensação de que você está jogando a sua vida no lixo. Cuidado com a mentira mais sofisticada da sua mente. A procrastinação disfarçada de produtividade. O seu cérebro é extremamente inteligente e, para evitar que você sinta a culpa direta de não fazer nada, ele cria o teatro do preparo. É quando você passa horas organizando a sua mesa, comprando cadernos novos, baixando aplicativos de gestão de tempo, fazendo listas e mais listas de tarefas, ou assistindo a dezenas de vídeos sobre como ser produtivo. Você passa o dia inteiro ocupado, mas não realiza absolutamente nada de concreto. Fazer planos traz uma sensação falsa de progresso porque libera uma quantidade sutil de dopamina. Você sente que está trabalhando, mas na realidade está apenas construindo uma fortaleza de desculpas com tijolos de boas intenções. Planejamento sem execução é alucinação. Pensar demais paralisa, agir cura. Napoleon Hill nunca esperava a inspiração chegar. Ele aplicava de forma inegociável o princípio da ação imediata. Ele sabia que o momento exato de iniciar um projeto é quando a ideia e a vontade estão fervendo dentro do peito. Se você deixar para amanhã, o entusiasmo morre, a dúvida entra pelas frestas da mente e o medo assume o controle. Quero que você faça uma pausa agora. Respire fundo, mude a postura dos seus ombros e repita mentalmente comigo: eu não sou escravo dos meus impulsos. Eu não sou a minha preguiça momentânea. Eu sou o resultado direto das decisões que tomo hoje. Essa é a primeira grande reprogramação que você precisa injetar no seu sistema operacional mental. A partir deste momento, nós vamos parar de negociar com a mediocridade. Vamos erguer uma estrutura psicológica que não depende de vontade, que não depende de clima, que não depende de motivação externa. Vamos construir uma mente que deseja o esforço, porque compreende que o fogo é o único elemento capaz de lapidar o diamante que está escondido no seu interior. A neurociência moderna já desmistificou o maior mito da produtividade. A ideia de que precisamos simplesmente estar motivados para começar a trabalhar. Se você passar a vida esperando o momento perfeito em que acordará transbordando energia, foco e inspiração para iniciar o seu projeto, você passará a vida inteira na miséria. A motivação não precede a ação. A motivação é uma consequência da ação. O cérebro humano só libera os compostos químicos do foco real quando ele percebe que o movimento já começou. O início de qualquer atividade de alto valor sempre será desconfortável. Haverá uma barreira de atrito inicial,
uma resistência natural dos seus neurônios tentando poupar energia. Mas aqui está o grande segredo dos realizadores. Essa resistência dura apenas entre 3 e 5 minutos. Se você tiver a força de caráter necessária para cruzar esse deserto inicial de 5 minutos sem ceder a nenhuma distração, a mágica acontece. A química do seu cérebro muda de sinal. O que antes era visto como dor e peso começa a se transformar em fluidez, engajamento e prazer. É o que a psicologia chama de estado de fluxo. Para ativar esse mecanismo, você deve implementar o hábito da entrada forçada. Escolha a tarefa mais importante e mais difícil do seu dia, aquela que você está adiando há semanas. Não pense no tamanho total dela. Não olhe para o topo da montanha. Olhe apenas para os próximos 5 minutos. Comprometa-se a trabalhar nela de forma absolutamente ininterrupta por 300 segundos. Para que isso funcione, o seu ambiente precisa ser um santuário de foco. Desligue o celular, feche todas as abas desnecessárias do computador e isole-se do mundo. Ao iniciar o movimento, você aciona o efeito Zeigarnik, uma propriedade da mente humana que odeia tarefas inacabadas. Uma vez que o motor está ligado, o próprio cérebro cria uma tensão interna que te empurra para concluir o que foi começado. A tração vence a inércia. Não confie na sua força de vontade. A força de vontade é um recurso finito, como a bateria de um celular. Ela começa cheia pela manhã e vai se esgotando a cada pequena decisão que você toma ao longo do dia. Se você depender apenas da sua motivação interna para resistir às tentações de um mundo hiperconectado, você perderá a batalha todas as vezes. Você precisa parar de ser apenas disciplinado e passar a ser um estrategista da sua própria rotina. Aqui estão os 5 hacks práticos que vão blindar a sua mente contra a autossabotagem. O primeiro hack é a regra dos 5 segundos. No momento em que você identificar uma ação que precisa ser feita, faça uma contagem regressiva mental. 5, 4, 3, 2, 1 e mova o seu corpo. Não dê tempo para o seu cérebro racional inventar uma desculpa conveniente. Se você hesitar por mais de 5 segundos, a sua mente subconsciente vai encontrar uma justificativa perfeita para te manter no conforto. Nesse caso, é aconselhável que você haja antes de pensar. O segundo hack é a visualização do desconforto futuro. Nós fomos programados para fugir da dor. Em vez de focar no cansaço de fazer a tarefa agora, feche os olhos por 30 segundos e visualize, com o máximo de realismo possível, a dor de não fazer. Sinta o peso do arrependimento, a vergonha de chegar ao fim do ano sem dinheiro, a frustração de ver seus projetos fracassarem e o fantasma da mediocridade te assombrando. Use o medo do fracasso como combustível de propulsão. O terceiro hack é a fragmentação em blocos de alta intensidade. O seu cérebro entra em pânico quando você diz que precisa estudar 4 horas seguidas ou trabalhar o dia inteiro em um projeto complexo. Divida o gigante em pedaços pequenos. Trabalhe em blocos de 25 minutos de foco absoluto, seguidos por 5 minutos de descanso real. É muito mais fácil convencer a sua mente a se dedicar por um curto período de tempo. Quando você perceber, terá empilhado vários blocos de alta performance. O quarto hack é o gatilho de entrada fixo. O seu corpo precisa de um sinal claro de que o modo de trabalho foi ativado. Crie um ritual mecânico que antecede o seu momento de foco. Pode ser limpar a mesa, colocar uma playlist específica de sons instrumentais, vestir uma roupa de trabalho mesmo estando em casa, ou tomar uma xícara de café preto sem açúcar. Repita isso todos os dias, até que o ritual se torne um interruptor automático de alta concentração. O quinto hack é a engenharia de ambiente sem escolha. Remova a oportunidade do erro. Se o celular estiver em cima da mesa, você vai pegá-lo de forma inconsciente. Coloque o aparelho em outro cômodo, desligado ou dentro de uma gaveta trancada. Se você trabalha no computador, use bloqueadores de sites de redes sociais. Crie um ambiente onde a única opção lógica e viável seja fazer o que precisa ser feito.
Se você não tiver a opção de se distrair, o foco se tornará o seu único caminho. Preste muita atenção na forma como você conversa consigo mesmo quando ninguém está te ouvindo. As palavras não são apenas vibrações sonoras que saem da sua boca. Elas são comandos de programação neurolinguística que moldam a sua estrutura cerebral. A procrastinação é alimentada por uma linguagem interna fraca, vitimista e cheia de dúvidas sutis. Toda vez que você diz para si mesmo, eu tenho que fazer isso, eu sou obrigado a estudar, ou eu preciso trabalhar naquele projeto, a sua mente interpreta essas frases como uma imposição externa, uma punição, uma perda de liberdade. Como o seu sistema límbico quer te proteger de qualquer tipo de sofrimento, ele responde imediatamente, gerando preguiça, sono e desatenção para te afastar daquela obrigação. Você precisa mudar o código de comando. Troque o "eu tenho que" pelo "eu escolho". Em vez de dizer "eu tenho que acordar cedo para trabalhar", diga "eu escolho acordar cedo porque estou construindo o meu império e sou o único responsável pelo meu sucesso". Essa mudança de postura devolve o controle para as suas mãos. Napoleon Hill afirmava com convicção: você se torna exatamente aquilo que repete para si mesmo com frequência. Se todos os dias você reforça a narrativa de que é uma pessoa procrastinadora, que não tem foco, que nasceu sem disciplina ou que está cansado demais para lutar, o seu cérebro vai aceitar essa ordem como uma verdade absoluta. Ele vai ajustar a sua química interna, diminuir a sua energia física e sabotar a sua atenção para garantir que a sua realidade material corresponda à sua crença interna. Isso é neuroplasticidade. Você está esculpindo os caminhos neurais do fracasso. Mude a sua fala para mudar a sua biologia. Adote uma postura de autoridade, endireite os seus ombros, olhe firmemente para o horizonte e dê ordens claras para o seu corpo. O corpo é um servo da mente. Faça o seu exército obedecer ao general. Para caminhar com força e velocidade através das dificuldades da vida, você precisa ter uma visão cristalina de para onde está indo. Foco sem visão de futuro é tortura. Quando você se esforça sem saber o motivo, o trabalho se torna um fardo insuportável. Mas quando você tem uma meta grande, emocionante e bem definida, o esforço se transforma em propósito, em poder de direção. Pessoas que vivem presas apenas ao momento presente, buscando o prazer imediato de cada segundo, operam no mesmo nível que os animais irracionais. Elas reagem aos estímulos do ambiente. Se está frio, não treinam. Se o celular vibra, se distraem. Se a tarefa é difícil, desistem. Os verdadeiros líderes, os homens de alto impacto, vivem guiados pela antecipação do futuro. Eles são capazes de abrir mão de um conforto medíocre hoje, porque têm os olhos fixos na coroa que vão carregar na cabeça amanhã. Quero que você feche os olhos por um instante e faça um exercício de honestidade, onde você estará daqui a exatamente 365 dias, se continuar agindo exatamente da mesma forma que agiu na última semana. Como estará a sua conta bancária? Como estará o seu respeito próprio quando você se olhar no espelho? Qual será o tamanho do seu arrependimento por ter desperdiçado mais um ano da sua vida com distrações banais? Agora, mude a projeção. Como será a sua vida daqui a um ano, se a partir de hoje você decidir atropelar a procrastinação? Imagine os seus projetos faturando alto, a sua mente afiada como uma lâmina, a sua autoconfiança inabalável e o orgulho das pessoas que te amam ao verem a sua transformação. Grave essa imagem na sua alma. Deixe que essa visão de futuro seja o farol que te guia nos dias de tempestade e cansaço. Quem tem uma missão clara na vida não tem tempo a perder. Quem tem pressa de vencer não se detém por qualquer distração barata. Você precisa aprender a tratar o seu corpo não como uma máquina fria e sem sentimentos, mas como um aliado estratégico na sua jornada para o topo. O seu cérebro registra cada ação que você faz e associa a um sentimento. Se você passa o dia inteiro se esforçando, trabalhando duro, e quando termina uma tarefa difícil, você simplesmente pula para a próxima cobrança sem comemorar,
O seu cérebro começa a associar o trabalho a um processo de tortura contínua. Ele pensa: para que eu vou dar foco para esse indivíduo se ele só me pune com mais pressão? Para manter a constância no longo prazo, você precisa implementar a lei da recompensa intencional. Toda vez que você concluir um bloco de trabalho focado, toda vez que vencer a preguiça e fizer o que precisava ser feito, dê um sinal claro de vitória para a sua mente. Não precisa ser algo grandioso ou destrutivo. Pode ser uma pausa consciente de 5 minutos para tomar um café, olhando pela janela com sentimento de gratidão. Pode ser ouvir a sua música favorita, de olhos fechados, ou simplesmente bater no próprio peito e dizer: eu fui o comandante hoje. Eu cumpri a minha palavra. Esse pequeno ritual valida o esforço perante o seu sistema dopaminérgico. Você ensina o seu cérebro a sentir prazer no progresso, a ficar viciado na sensação de dever cumprido. Compreenda uma coisa: você vai falhar. Haverá dias em que a sua energia estará baixa, dias em que os imprevistos vão destruir o seu planejamento, ou momentos em que você vai ceder à tentação de procrastinar por algumas horas. E está tudo bem. O que diferencia o vencedor do perdedor não é o fato de nunca cair. O erro é uma variável inevitável em qualquer jornada de crescimento. O verdadeiro fracasso não é a queda, é a permanência no chão. O perdedor falha um dia e diz: eu sou assim mesmo, não tenho jeito, usando o erro como desculpa para passar o resto do mês na procrastinação. O realizador falha, analisa o motivo, perdoa a si mesmo com compaixão, mas se levanta imediatamente com firmeza. Se você perdeu o foco pela manhã, não espere a próxima segunda-feira ou o próximo mês para recomeçar. Retome o controle à tarde. O jogo da vida é ganho por quem acumula mais dias de consistência, não por quem busca uma perfeição irreal. Olhe ao seu redor. O mundo moderno está vivendo uma epidemia de mentes fragmentadas. As pessoas não conseguem ler 3 páginas de um livro sem esticar a mão para checar se há alguma notificação no celular. Elas não conseguem assistir a um filme sem enrolar o feed de uma rede social ao mesmo tempo. A capacidade de atenção da humanidade foi reduzida a níveis alarmantes. E é exatamente por isso que este momento histórico representa a maior oportunidade da sua vida. Em um mundo onde a maioria é fraca, distraída, ansiosa e viciada em entretenimento rápido, aquele que desenvolve a habilidade de se sentar e focar em uma única tarefa por algumas horas torna-se um gigante indestrutível. Ter disciplina hoje não é apenas uma virtude. É uma vantagem competitiva brutal que vai te colocar anos-luz à frente da concorrência. Enquanto os outros estão flutuando em um mar de futilidades, você estará construindo uma estrutura de aço, um negócio sólido, uma mente inabalável. Instale um sinal de alerta interno no seu subconsciente. Toda vez que você perceber que está prestes a adiar uma tarefa importante para abrir um aplicativo de distração, imagine um sinal vermelho piscando na sua mente com o aviso: alerta de sabotagem. Torne-se o observador dos seus próprios pensamentos. Não execute as ordens da sua preguiça de forma cega. Quando a mente disser: vamos deixar isso para amanhã, responda imediatamente com voz de comando: não, nós vamos fazer agora, porque eu sou o comandante deste navio. Domine os seus impulsos antes que eles dominem a sua história. O preço da disciplina pesa gramas, mas o preço do arrependimento pesa toneladas. Chegamos ao ponto de inflexão deste manifesto. Você queria um método científico, uma estratégia prática e uma filosofia de vida para destruir a procrastinação. Você acabou de receber tudo isso. Agora, a bola está do seu lado do campo. A única pergunta que realmente importa é: o que você vai fazer com o conhecimento que acabou de entrar pelos seus ouvidos? Vai fechar este vídeo e voltar a rolar a tela do celular como um viciado em dopamina barata? Ou vai levantar dessa cadeira agora e dar o primeiro passo em direção à vida extraordinária que você sabe que merece? A procrastinação perde toda a força quando encontra um homem que possui um ritual de ação inabalável. Um homem que acorda sabendo exatamente o que precisa fazer, que limpa o seu ambiente de qualquer interferência externa, que usa a linguagem dos fortes para comandar a sua biologia.
que fragmenta os seus desafios em blocos de alta intensidade e que celebra cada pequena vitória como um passo real em direção ao seu império. Esse homem não depende de condições perfeitas. Ele cria as suas próprias condições através do movimento contínuo. Quero que você cele a sua decisão de mudança hoje mesmo. Deixe um rastro físico da sua transformação. Desça até a seção de comentários deste vídeo agora e escreva com convicção, em letras maiúsculas: Eu venci a procrastinação. Eu assumo o comando agora. Envie essa mensagem não para mim, mas para as camadas mais profundas do seu subconsciente, como um decreto de guerra contra a mediocridade. Que a partir de hoje, a sua antiga versão morra e dê lugar a um indivíduo imparável. Alguém que assusta a procrastinação pelo simples ritmo da sua execução dia após dia. Se esse vídeo foi bom para você, se você cresceu com ele, deixe seu gostei e deixe também um comentário. E se você tem um grupo de família no WhatsApp, compartilhe essa reflexão e esse poderoso conteúdo lá. Ele pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir neste exato momento. Para continuar recebendo motivação e inspiração diária, inscreva-se no canal e ative as notificações. Venha junto conosco nessa jornada de crescimento contínuo. Não deixe de conferir a descrição do vídeo. Separei livros poderosos que vão transformar completamente a sua mentalidade e sua vida. Ao adquirir por nosso link, além de ter uma mente completamente transformada, você apoia nosso trabalho e ajuda o canal a crescer e a continuar motivando e transformando mentes. Confira também outros vídeos aqui do canal e siga crescendo mentalmente conosco. Que sua mentalidade te impulsione para alcançar seus ideais. Até o próximo vídeo.